Olá pessoal, estudaremos a lei orgânica do município de Itaboraí, estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso, faremos também exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando também os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, também os promocionais contendo outras temáticas como a história de Itaboraí e também o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Quando eles estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo, beleza? Bom, além disso, eu também irei disponibilizar um curso contendo os conteúdos comuns no formato de vídeo-aula, organizados em módulos, que irei disponibilizar na plataforma da Hotmart. Quando eles estiverem organizados, irei colocar também os links aqui na descrição desse vídeo. Então, para você acompanhar todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é muito importante, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Itaboraí, dando continuidade sobre o funcionamento da Câmara. Bom, a Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar o seu regimento interno, dispondo sobre sua organização, política e provimento de cargos, de seus serviços e especialmente sobre quais matérias. Então, a Câmara Municipal ela vai elaborar o seu regimento interno, que é aquele documento que vai tratar sobre a organização, sobre as normas, né, sobre a questão interna envolvendo a própria Câmara e também sobre o provimento, o preenchimento de cargos e serviços da Câmara. E vai tratar especialmente sobre instalação e funcionamento da Câmara, sobre a posse dos seus membros, sobre a eleição da mesa, da sua composição e suas atribuições, da mesa diretora, que nós estudamos na aula passada, sobre a periodicidade das reuniões, né? De quanto em quanto tempo teremos reuniões, também sobre as comissões, nós também falamos sobre as comissões permanentes, as comissões especiais, sobre as sessões ordinárias, as sessões solenes, as sessões extraordinárias, por exemplo, sobre as deliberações, tratar, né, sobre assuntos, discutir e tratar e decidir sobre determinados assuntos e todo e qualquer assunto de sua administração interna. A mesa, dentre outras atribuições, compete o quê? A mesa diretora, né? Lembra? A mesa diretora, que tem ali os membros da mesa que são eleitos, né? Que vai dirigir os trabalhos dos parlamentares, administrativos, né? Dos parlamentares. Então, a mesa terá quais competências? Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Então, é a mesa diretora que fica à frente desses trabalhos, tomando todas as medidas necessárias para que os trabalhos legislativos eles aconteçam de acordo com a lei, dentro da regularidade. Também propor ao plenário projeto que crie ou extinga cargos nos serviços da Câmara e fixem seus respectivos vencimentos dentro dos limites orçamentários. Então, também é uma competência da mesa diretora propor ao plenário a criação ou a extinção de cargos de serviços da Câmara, cargos desnecessários que não tem mais por que existir, né, estão ali consumindo dinheiro público sem necessidade, também fixar ali vencimentos que estejam de acordo com os limites orçamentários. Também apresentar projetos de lei dispondo sobre aberturas de créditos suplementares ou especiais através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Então, compete à mesa apresentar um projeto de lei sobre questões envolvendo créditos especiais, suplementares, para suprir uma necessidade específica, especial, que for ali de especial interesse da Câmara. Também promulgar a lei orgânica e suas emendas. Então, promulgar a lei orgânica, né, fazer com que ela tenha efeito, publicar, tornar pública a lei orgânica, né, assim como as suas emendas, que são essas incorporações de informações que vão acontecendo ao longo do tempo. E representar junto ao Executivo sobre necessidades de sua economia interna. Tá? Então, questões envolvendo a economia interna da Câmara, né? Quem representa é a mesa junto ao Executivo. E quais são as atribuições do presidente da Câmara? Tá? Bom, o presidente da Câmara representa a Câmara em juízo e fora dele, a figura representativa da Câmara. Ele dirige, executa e disciplina os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Então, além dele representar a Câmara em juízo e fora dele, ele também está ali à frente, disciplinando, dirigindo, conduzindo os trabalhos legislativos que sejam pertinentes à Câmara e também administrativos da Câmara. Também interpreta e faz cumprir o regimento interno, né, que é aquele documento que disciplina, que tem ali as normas internas da Câmara. Também promulga as resoluções e decretos legislativos, né, faz com que tenha efeito, né, promulga, torna público, publica oficialmente, né, as resoluções e decretos legislativos. Também promulga as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário em tempo hábil.
Essa sanção tácita é quando o chefe do Poder Executivo, no caso aqui do prefeito, né, ele não se manifesta no tempo hábil, né? Ele tem ali um tempo para poder se manifestar em relação ao projeto de lei e ele não se manifesta. Então esse silêncio dele caracteriza como sendo aprovado, tá? Então o silêncio caracteriza como se ele estivesse concordando, né, com esse projeto de lei, tá? Então a sanção tá, e quem promulga essa lei com sanção tácita é o presidente da Câmara, ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário em tempo hábil, né? Aquele veto que foi rejeitado pelo plenário. O plenário rejeitou o veto do prefeito. O prefeito vetou, ele pode vetar parcialmente, integralmente, um projeto de lei, só que o veto do prefeito ele foi rejeitado pelo plenário, dentro do tempo ali estabelecido por lei, né, pela lei orgânica. E aí também quem promulga essa lei, cujo veto foi rejeitado pelo plenário em tempo hábil, também é o presidente da Câmara. Também autorizar as despesas da Câmara, quem autoriza é o presidente da Câmara, representar por decisão da Câmara sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. Então, representar sobre a inconstitucionalidade de uma lei, né? A lei está ali com redações que são inconstitucionais, que estão indo contra a Constituição Federal, né? Um ato municipal que está ali ferindo preceitos da Constituição. Então, quem representa sobre essa inconstitucionalidade é o presidente da Câmara, por decisão da Câmara. Tá? Ele representa sobre essa inconstitucionalidade por decisão da Câmara. Também solicita por decisão da maioria absoluta da Câmara a intervenção do município nos casos admitidos pela Constituição Federal e Estadual. Se for necessário uma intervenção, né, do município, ele que solicita, mas tem que ter ali a decisão da maioria absoluta dos membros da Câmara. E também encaminha para parecer prévio a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão que for atribuída a tal competência. Tá? Então, também é uma incumbência, né, do presidente da Câmara encaminhar essa prestação de contas do município ao Tribunal de Contas do Estado ou um órgão designado para isso, para poder avaliar, para poder analisar isso. Ele encaminha para esse parecer prévio. Vamos falar agora do processo legislativo, assunto que costuma ser cobrado em prova, tá? O processo legislativo municipal compreende a elaboração de quais documentos? Das emendas à lei orgânica municipal, de leis complementares, de leis ordinárias, de leis delegadas, de medidas provisórias, de resoluções e de decretos legislativos. Eu vou falar de cada um, brevemente de cada um, das emendas à lei orgânica, das leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, resoluções e decretos legislativos. Mas antes, vamos fazer uma questão, tá? Para ajudar também nessa fixação em relação a esses termos. Lembrando também que já estão disponíveis para venda os simulados, contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática. Temos também os combos promocionais, contendo outros simulados, como o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí e também História de Itaboraí. Vale muito a pena, os feedbacks costumam ser bem positivos, vocês costumam gostar bastante, porque ajuda, né? Ajuda muito, porque vocês exercitam aquilo que vocês aprenderam aqui na teoria. Tá? Os links estão na descrição desse vídeo. Tem também os cursos contendo videoaulas no formato de módulos sobre os conteúdos comuns, tanto do nível médio quanto do nível superior, beleza? Os links também estão na descrição desse vídeo e vocês também podem fazer contato através do Instagram do canal, que é o @ensina em ação. Vamos à questão. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itaboraí, o processo legislativo municipal compreende a elaboração, exceto de quê? Letra A, resoluções. Letra B, emendas à lei orgânica. Letra C, decretos legislativos. Letra D, leis ordinárias. Letra E, portarias. E nós acabamos de ver no artigo 80, né, que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à lei orgânica, como está na letra B, de leis complementares, de leis ordinárias, como está na letra D, de leis delegadas, também de medidas provisórias, também de resoluções, como está na letra A, e também de decretos legislativos, como está na letra C. As portarias não está inclusa, tá? Ela não está inclusa nesse rol do artigo 80, portanto, é a exceção e é a nossa resposta. E agora, detalhando um pouquinho mais sobre o processo legislativo, vamos começar pelas emendas à lei orgânica, que é amplamente cobrado em prova, tá? Costuma cair bastante. Bom, a lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara, do prefeito municipal e da proposta firmada por pelo menos 5% do eleitorado do município. Então, são 3 vias para poder propor a emenda à lei orgânica, incorporação de informações à lei orgânica. Bom, a Câmara pode propor, os membros da Câmara, por maioria absoluta. A gente sabe que a maioria absoluta é metade mais um, considerando os presentes e os ausentes. O próprio prefeito pode propor essa emenda à lei orgânica e a população, tá? Pode ser por iniciativa popular, desde que seja firmada por pelo menos 5% do eleitorado do município.
Aí essa proposta, a emenda ali orgânica, porque até a princípio é uma proposta, ela ainda será votada. Essa proposta, ela será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. Então essa proposta, ela será votada em 2 turnos, tá? Não é em turno único não, são em 2 turnos. O intervalo de um turno para outro será de 10 dias, no mínimo, e tem que ser aprovada por 2/3 dos membros da Câmara para poder ser aprovada essa emenda. Vale dizer também que a lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. São situações, situações de excepcionalidade, situações em que existem outras prioridades que não você tratar sobre questões envolvendo processo legislativo, questões envolvendo emenda à lei orgânica. Aí, seguindo aqui o nosso processo legislativo, nós temos as leis complementares. Aí aqui a lei orgânica de Itaboraí nos fala que a iniciativa das leis complementares e também as leis ordinárias cabe a quem? Cabe a qualquer vereador, à comissão permanente da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, que as exercerão sob a forma de moção articulada, subscrita no mínimo por 5% do total do número de eleitores do município. As leis ordinárias são aquelas mais comuns, são aquelas leis que tratam de assuntos gerais, enquanto que as leis complementares, elas vão especificar alguma norma, elas vão tratar de alguma matéria de forma mais específica. Então, tanto as leis complementares quanto as leis ordinárias, a iniciativa dessas leis cabe a qualquer vereador, à comissão permanente da Câmara, também ao prefeito e também aos cidadãos. Mas no caso dos cidadãos, tem que ser na forma de moção articulada, tem que ser de uma forma representativa, tem que ser desenvolvida ali, tem que ser uma parcela significativa da população, subscrita no mínimo por 5% do total de eleitores do município. Bom, as leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Então, para que uma lei complementar seja aprovada, tem que obter a maioria absoluta, a votação, o aceite da maioria absoluta dos membros da Câmara. E aí, como eu já tinha adiantado para vocês, a lei complementar ela vai detalhar determinada matéria, ela vai ser mais específica, tá? Ela vai tratar sobre assuntos específicos. Então, quais serão os objetos, as matérias tratadas pelas leis complementares? Nós temos, como matéria de lei complementar, dentre outras previstas nesta lei orgânica, o Código Tributário do município, que vai tratar, ele vai organizar as questões envolvendo os tributos municipais, contribuintes, taxas, impostos, bases de cálculo, arrecadação, isenções, enfim. O Código de Obras também do município, que vai tratar ali sobre normas envolvendo construções, edificações, reformas, dentro dos limites ali do município. Temos também o Código de Impostura sendo tratado por lei complementar, que vai tratar sobre regras envolvendo os cidadãos do município de Itaboraí, regras envolvendo condutas, procedimentos que você espera, posturas, as posturas que você espera que aqueles cidadãos eles tomem, enquanto no seu convívio social. Então trata de questões envolvendo higiene, questões envolvendo horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, questões envolvendo ordem pública. Também a lei instituidora do regime jurídico único dos servidores municipais, que é a lei que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itaboraí, que vai ter ali os direitos, deveres, as proibições, as vedações, as vantagens, a normatização envolvendo ali os servidores, funcionários públicos do município de Itaboraí. Também a lei orgânica instituidora da Guarda Municipal, que será direcionado para o pessoal da Guarda. Também a lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos. Então, leis que são direcionadas para a criação de cargos, funções e empregos públicos. Lei que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município, sabendo que o Plano Diretor é um instrumento de desenvolvimento do solo urbano. E a lei de organização administrativa do município, que vai tratar sobre a estruturação administrativa do município. Como será organizado o município em termos administrativos. Por exemplo, em secretarias, em departamentos, em setores, enfim. Bom, são de iniciativa exclusiva do prefeito. As leis que dispunham sobre o quê? Então, iniciativa exclusiva do prefeito, que é o chefe do Poder Executivo do município. Tratar sobre o quê? Sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Então, questões envolvendo transformação de cargo, extinção de um cargo que é desnecessário, se tornou desnecessário, ou criar um novo cargo na medida da sua necessidade, ou ainda aumento de remuneração, de sua remuneração, é iniciativa exclusiva do prefeito.
Também servidores públicos do Poder Executivo, da administração indireta, autarquias, fundações, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Então, questões envolvendo os servidores públicos do Poder Executivo, da administração indireta, né, que engloba ali as entidades, como as autarquias, fundações, enfim. O regime jurídico, né, desses setores, da administração pública, né, os provimentos de cargo, questões envolvendo estabilidade dos servidores, questões envolvendo a aposentadoria dos servidores, são matérias de iniciativa exclusiva do prefeito. Também a criação, estruturação e atribuições das secretarias, departamentos e diretorias equivalentes e órgãos de administração pública. Então, criar secretarias, né, ou departamentos ou diretorias dentro ali da estrutura administrativa da administração pública, essa criação, essa estruturação, dar as devidas atribuições, isso é de iniciativa exclusiva do prefeito. Também matéria orçamentária, e aqui autorize a abertura de créditos ou concessão de auxílios e subvenções, né? Conceder auxílios, subvenções, por exemplo, instituições assistencialistas, né? Ali fornecer algum tipo de apoio financeiro, um suporte financeiro a essas instituições que não possuam fins lucrativos, né? Sem fins lucrativos, por exemplo, que tem caráter educativo, assistencialista. Então, essas matérias, tratar sobre essas matérias orçamentárias e autorizar essa abertura de crédito e conceder auxílios e subvenções é uma matéria que é de iniciativa exclusiva do prefeito. E agora vamos ver quais são as matérias que são de competência exclusiva da mesa da Câmara, tá? Da mesa da Câmara. A iniciativa de leis complementares que disponham sobre o quê? Sobre autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Então, autorizar a abertura de créditos para poder direcionar esse crédito para suprir uma necessidade especial ou aproveitar total ou parcialmente uma consignação orçamentária da própria Câmara. Então, autorizar esse crédito suplementar ou especial é uma competência exclusiva da mesa da Câmara por meio de uma lei complementar. Dispor sobre isso é uma competência exclusiva da mesa da Câmara. Também a organização de serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração. Então, organizar os seus próprios serviços, os seus próprios cargos e empregos e também fixar a remuneração desses cargos compete também à própria mesa da Câmara. Vale dizer que nos projetos de competência da mesa da Câmara não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, tá? Então, não será admitido aumentar a despesa que já está prevista, tá? Então, tem que seguir ali aquela previsão orçamentária. Bom, o prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Uma vez solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar em até 30 dias sobre essa proposição, contados a partir da data que foi feita a solicitação, tá? Então, o prefeito solicita a urgência, a Câmara tem 30 dias para poder se manifestar em relação a essa proposição. E esgotado o prazo, sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições para que se ultime a votação, tá? Então, esgotado o prazo, a Câmara não fez a análise em 30 dias, esgotou o prazo e ela não se manifestou. Então, essa proposição ela vai ficar ali na fila da ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições. Ela vai passar na frente para que essa votação aconteça, porque já deveria ter acontecido, né? Porque já foi esgotado o prazo. Bom, aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito, que aqui sendo, o sancionará. Então, uma vez aprovado o projeto de lei, o prefeito concordando, ele vai sancionar, vai aprovar. O prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, irá vetá-lo total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data de seu recebimento, e comunicará ao presidente da Câmara Municipal dentro de 48 horas os motivos do veto. Tá? Então, o prefeito ele pode considerar o projeto de lei no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público. Ele pode julgar que uma parte do projeto de lei está ali indo contra os preceitos legais, está indo contra a Constituição. E aí ele veta essa parte que ele está considerando inconstitucional. Ele pode vetar o projeto 100%, completamente, integralmente ou parcialmente. Ele tem que fazer isso, ele tem um prazo para fazer isso, que são de 15 dias úteis. Isso às vezes cai em prova, porque eles tiram esses 15 dias úteis, colocam 15 dias corridos. São 15 dias úteis. A partir do momento que ele recebe, e vai ter que comunicar essa decisão ao presidente da Câmara dentro de 48 horas, os motivos do veto. Bom, decorrido o prazo do parágrafo anterior, ou seja, passado esse prazo, o silêncio do prefeito importará em sanção. Então, se o prefeito não se manifestar, o silêncio dele, a gente entende que ele está concordando com o
projeto de lei. Ah, mas será que o veto do prefeito pode deixar de prevalecer? Será que a Câmara pode derrubar o veto do prefeito? Pode, tá? O veto do prefeito pode sim deixar de prevalecer. Mas para a Câmara derrubar o veto do prefeito, tem que ser por decisão de maioria absoluta dos vereadores. Tá? Tem que ser maioria absoluta dos vereadores e tem que ser apreciado no prazo máximo de 15 dias, a contar do dia do recebimento da comunicação pelo presidente da Câmara. Então, se a Câmara conseguir maioria absoluta, ela pode derrubar o veto do prefeito. Então, rejeita o veto. Uma vez rejeitado o veto, ele será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Ou seja, o prefeito vai ter que engolir a seco, ele vai ter que aceitar que o que ele rejeitou ali, o que ele discordou ali, foi derrubado. Ele vai ter que promulgar. E se ele não promulgar, tá? Ele recebeu ali que o veto dele foi rejeitado por maioria absoluta dos membros da Câmara e ele não promulgou. Como é que fica? Bom, a não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo prefeito autoriza o presidente da Câmara a fazer essa promulgação pelo prefeito, em igual prazo. E se o presidente da Câmara não fizer, autoriza o vice-presidente a fazer. Eu vou voltar aqui os slides para poder falar das leis delegadas, tá? Seguindo aqui a nossa ordem. As leis delegadas elas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar delegação à Câmara Municipal. Por isso que elas são delegadas. Quem elabora é o prefeito, o chefe do Poder Executivo, mas ele solicita essa delegação à Câmara, porque normalmente quem elabora a lei é o Poder Legislativo. Então, Bom, e também é dito aqui que os atos de competência privativos da Câmara, a matéria reservada à lei complementar, os planos plurianuais e a lei de diretrizes orçamentárias não serão objetos de delegação, tá? Então, nem tudo pode ser delegado, tá? Então, quando se trata de competência privativa da Câmara, matéria que seja reservada à lei complementar, né, que a gente fica a lei complementar, ela vai especificar determinada matéria. Plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias não pode ser delegado. E essa delegação ao prefeito será feita sob a forma de decreto legislativo. Tá? O decreto legislativo que vai especificar o seu conteúdo e os termos do seu exercício. Então, é um decreto, né? Porque quem está elaborando é o Poder Executivo, mas ele está vindo delegado por quem? Está vindo delegado pelo Poder Legislativo. Então, um decreto legislativo. Porém, vale dizer que o decreto legislativo ele poderá determinar a apreciação do projeto pela Câmara. Tá? Então, o fato do projeto ter sido elaborado pelo prefeito não faz com que ele não passe pelo crivo da Câmara. A Câmara vai analisar, vai apreciar esse projeto, tá? O que fará em votação única, vedada a apresentação da emenda. Temos as medidas provisórias que, embora esteja aqui no rol, né, do processo legislativo da Lei Orgânica de Itaboraí, não está descrito na Lei Orgânica, só está citado, não está descrito. As medidas provisórias, elas na verdade são o quê? São editadas pelo chefe do Poder Executivo em uma situação de urgência que levou a essa necessidade do chefe do Executivo editar ali uma medida provisória que tem força de lei. Então, assim, normalmente, medida provisória ela é editada pelo Presidente da República, tá? Isso no âmbito da União. Mas aqui na Lei Orgânica de Itaboraí não tem nenhuma descrição em relação à medida provisória. Se você for olhar na jurisprudência e tudo mais, você vê que no contexto de lei orgânica, as medidas provisórias municipais elas são utilizadas mais para poder regulamentar algum assunto direcionado para alguma questão de interesse local. A ideia da MP no âmbito do município é mais para poder agilizar a tomada de alguma decisão, né? Principalmente uma situação de urgência, de calamidade, um desastre natural, enfim. Temos também, né, as resoluções. As resoluções elas vão dispor sobre matérias de interesse interno da Câmara. A resolução ela trata de questões internas, questões envolvendo o funcionamento da própria Câmara. Então, os projetos de resolução tratam de questões envolvendo, né, matéria de interesse interno da Câmara, enquanto os projetos de decreto legislativo, eles vão tratar dos demais casos que envolvem ali a competência privativa da Câmara. E aí, voltando para o nosso slide, lá no artigo 90, é dito que a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá ser objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta de 1/3 dos membros da Câmara. Então, se a proposta ela foi rejeitada, para ela ser discutida novamente na mesma sessão legislativa, ela tem que ser aceita, essa proposta, pelo menos por 1/3 dos membros da Câmara, para que ela seja objeto de um novo projeto, nessa mesma sessão legislativa.
E vamos falar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município. A gente está fechando essa aula. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, também operacional e patrimonial do município, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, a cargo da Câmara Municipal e pelos sistemas de controle interno do Executivo e do Legislativo. Então, essa fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, quem exerce é a Câmara. A Câmara faz esse controle mediante controle externo, tá? E temos também o controle interno, que é feito pelo Executivo e pelo próprio Legislativo. O controle externo exercido pela Câmara não acontece sozinho, acontece com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou de um órgão estadual que tenha uma incumbência, que tenha uma atribuição, né, seja competente para isso. E esse controle externo, ele compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara, também o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias, assim como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Então, o controle externo, ele acontece pela Câmara, né, mas também auxiliado pelo Tribunal de Contas ou um órgão que tem atribuição para isso. E o que seria esse controle externo? É você apreciar as contas do prefeito, apreciar as contas da mesa da Câmara, acompanhar as atividades financeiras, acompanhar as atividades orçamentárias, julgar as contas dos administradores. Bom, e as contas do prefeito e da Câmara, prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer, considerando-se julgadas nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo. Então, as contas do prefeito e da Câmara deverão ser prestadas todo ano, anualmente, e serão julgadas pela Câmara. A Câmara vai julgar tanto as contas do prefeito quanto as contas da própria Câmara. Irá julgar em quanto tempo? Dentro de 60 dias, a partir do momento que recebe o parecer. Tá? E aí vai julgar esse parecer, vai concluir em cima desse parecer. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas, o órgão estadual incumbido dessa missão. Então, o parecer que foi emitido pelo Tribunal de Contas ou por um órgão competente para isso, ele só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Vale dizer também que as contas do município ficarão ali à disposição de qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato, que pode questionar a legitimidade dessas contas. Vamos fazer mais uma questão para estar fechando esse vídeo, que diz o seguinte: consoante as regras do processo legislativo previsto na Lei Orgânica do município de Itaboraí, o prefeito, considerando o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data de recebimento, só podendo ser rejeitado o veto. Nós vimos, né, que a Câmara pode derrubar o veto do prefeito, mas para derrubar o veto do prefeito tem que ser ali a concordância da maioria absoluta dos vereadores. Lembra? A maioria absoluta, tá lá no parágrafo 4º do artigo 87. O veto só deixa de prevalecer, o veto do prefeito só deixa de prevalecer por decisão da maioria absoluta dos seus membros. Então, a nossa resposta é a letra C. A gente acaba pulando o inciso 6º do artigo 79, que fala sobre as atribuições do presidente da Câmara. Então, uma das atribuições do presidente da Câmara é fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar. Então, o presidente da Câmara vai tornar público, vai tornar oficial os atos da mesa, as resoluções, os decretos legislativos e as leis. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, tem playlist contendo simulados em português de diferentes bancas organizadoras, tem playlist contendo simulados de fundamentos de educação, tem playlist de legislação educacional, legislação ambiental, noções de administração pública, entre tantas outras. Então maratone bastante para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.